Podem coçar as mãos, porque o Novo Horizontino não fez a parte dele. E o Santos tem reais condições de chegar à liderança da Série B. Basta vencer o Goiás fora de casa amanhã às 9 horas na Serrinha. Estou de volta para mais um pré-jogo aqui no meu canal do Santos. E claro, vamos tentar aí decifrar como que Fábio Carille pode levar o Santos à liderança da Série B em um momento super importante da competição, faltando 9 rodadas para acabar o campeonato. A pontuação ainda continua sendo o foco principal. O Santos ganhar amanhã faz o Santos estar a 9 pontos do retorno à primeira divisão. Esse é o tema mais importante do jogo. Mas é claro que empatando fora de casa amanhã, o Santos assume a liderança da Série B e começa a tentar aí construir o seu caminho para ganhar esse título inédito para o clube. Me preocupa esse fato de que o empate basta, porque para esse elenco que é preguiçoso e para esse técnico que treina muito mal, é pouco provável que o Santos vai ter uma ambição muito maior do que ganhar um pontinho lá em Goiânia. Mas a gente espera que o time seja competente o suficiente para ganhar mais um jogo, assumir a liderança, abrir 2 pontos do segundo colocado e um pouco se distanciar ainda mais do quinto colocado da tabela. Mas, para poder fazer isso, temos esse rapaz aqui que vai precisar trabalhar. E é claro que se ele vai ter que trabalhar, a gente vai receber aquela relação de jogadores que nem sempre a gente gosta, mas que a gente vai ter que apoiar pelo menos no jogo de amanhã, né? Bom, vamos lá. Vamos ver quem que está relacionado para o jogo e aí a gente vai comentando um pouquinho porque tem uma preocupação aí para o restante da competição, tá? Mas vamos de pedaço em pedaço. Bom, o que, que nós temos aí em termos de relacionados? No gol, a gente volta a ter 3 goleiros, não sei por quê, né? Dois são mais do que suficiente. O Brazão vai como titular. O Renan fora ainda por conta da contusão. Na lateral, na zaga, a gente vai com o Gil e o Jair de titulares e o Luan Pérez. João Basso continua fora por contusão. Um ponto aí é que o Gil está pendurado com 2 cartões, já vem arrastando esses cartões há algumas rodadas. E é claro que um desfalque nesse momento, mesmo tendo o Luan Pérez como reserva, é, é possível que o Santos tenha aí uma possibilidade de colocar o Luan Pérez no jogo inteiro finalmente. Mas a gente espera que o Gil não tome um cartão amarelo, porque isso pode significar que o Santos esteja passando apuros no meio do jogo. Nas laterais, o Sherman e o Escobar vão ser os jogadores escolhidos pelo Carille como titulares. A gente tem ainda o Rodrigo Ferreira e o Souza, e o Rainer que fica de fora dessa vez. No rodízio de Bagres, dessa vez vai o Rodrigo Ferreira. Tanto ele quanto o Escobar também estão pendurados. Então é bom ficar de olho nos dois, porque pode ser que o Santos precise, por uma obrigação, modificar o time para as próximas rodadas. Mas é no meio de campo que a gente tem mais preocupação. Pituca e Schmidt vão para o jogo. Sandri de reserva junto com o Alisson. Isso porque o Rincon tá, tá cumprindo a data FIFA. Então o Rincon tá fora desse jogo. Mas note que o meio de campo do Santos inteiro tá pendurado. Schmidt, Pituca, Sandri, Rincon. O que é muito irônico, porque você tem uma relação de volantes onde o único que não tá correndo o risco de ficar de fora é o Alisson por cartão amarelo. Talvez seja um dos únicos momentos na carreira dele que ele não tenha passado por uma situação como essa. O Rincon tentou forçar o terceiro amarelo contra o Operário, porque ele estaria de fora e aí voltaria zerado. Não conseguiu. Pituca Schmidt já vem carregando esses 2 amarelos também algumas rodadas, assim como o Gil na zaga. E o Sandri, que nas vezes em que entrou, até pela falta de ritmo ali, foi meio atabalhoado e pegou esses cartõezinhos amarelos bobos, mas que nesse momento da competição podem criar um problema para o Santos para a continuidade da competição. Na meia, a gente vai com Juliano, Sérgio e Patrick. O Juliano também é outro que está como pendurado com 2 cartões.
Ele eu acho mais difícil levar um cartão amarelo, porque faz uma função muito mais ali de atacante do que de meia, então não é muito combativo no meio-campo. Mas pode acontecer aí por um gol, uma reclamação, alguma coisa assim. Um gol que eu falo é numa comemoração de gol, pode acabar tendo alguma complicação. E nas pontas, nenhuma novidade. Guilherme e Otero vão para o jogo e Pedrinho e La Quintana ficam aí no banco de reserva, goste você ou não, mas essas são as escolhas do Carille. Ah, um ponto aqui, né, no meio-campo, né? Ah, o Miguelito também cumpre data FIFA, então ele vai jogar as eliminatórias. É o curioso caso do jogador que tem futebol para jogar uma eliminatória de Copa do Mundo, mas não tem futebol suficiente para ser aprovado nos treinos de Fábio Carille e não consegue jogar uma segunda divisão de um campeonato nacional. Você sabe como que chama isso, né? Isso aí é só teimosia do treinador gratuita ao jogador. E o Bilhares, que de novo não é relacionado, acho que é o quinto jogo consecutivo dele que ele não joga, não é nem colocado no banco de reservas. O cara ele explica que o jogador tem técnica, mas ainda não tem a intensidade necessária para ser relacionado. Mas aquele nomezinho do Patrick ali tem a intensidade, né, de um boi cansado. A gente sabe que vai passear em Goiânia, vai ganhar as milhagens dele da companhia aérea, mas não vai entrar em campo, a menos que algo muito ruim faça ele entrar em campo. O Patrick está indo lá para passear, como ele faz na maioria dos jogos na Série B. Bom, aqui, né, Guilherme Otero tem que jogar a maioria do jogo, porque se a gente depender dos pontas reservas, a gente tá no sal, né? Então, Pedrinho e La Quintana juntando dois não dá meio, então não dá para contar com esses caras. Poderia ter de novo mais opções no banco de reserva, mas o cara ele prefere a emoção de não ter opções, porque assim evita o cansaço, né, dele ter que trabalhar durante o jogo. Ele tendo sempre as mesmas peças, ele troca as mesmas peças e faz sempre a mesma coisa, não tem o trabalho e o desgaste de ter que levantar do banco, ir lá, pensar o jogo e tomar uma decisão. Isso é muito complicado. No ataque, o Wendel Silva continua ali como titular absoluto, temos o Furde, temos o Bigode como opção, e o Yusufa Indie, pelo mesmo motivo do Biliarse, também não foi relacionado, não tem intensidade. O Biliarse e o Indie fizeram até gols no jogo treino que o Santos fez no meio da semana, mas mesmo assim não foi suficiente nem para serem cogitados no banco de reservas. Tanto Biliarse quanto o Yusufa, eles chegaram ao clube sem o aval do Carille, tá? Um veio pelo scout, né? O outro ali por empresários que colocaram o nome dele à disposição e o Santos acabou trazendo. Nenhum dos dois acho que passou pelo crivo do Carille e agora, por birrinha, ele não coloca nem os dois para testar. Porque o ponto aí não é que é garantido que os dois são dois craques. O torcedor tem o direito de ver esses caras em campo, mesmo que sejam alguns minutos. O Carille cria uma dificuldade adicional nos jogos porque ele limita o Santos em ter opções. Pô, qual que é a diferença que o Bigode vai fazer dentro desse jogo? Praticamente nenhuma. Poderia estar o Indy ali para uma bola aérea, sei lá, alguma jogada dentro da área, ele finalizar e conseguir fazer um gol importante para o Santos. A mesma coisa do Billy Arce. O Santos não tem um ponta esquerda ou um meia que possa fazer sombra para os titulares. Talvez o Billy Arce poderia ser um cara que venha aí criar algum tipo de surpresa dentro do jogo. Eu não tô nem falando do Miguelito, nem porque ele tá em data FIFA, então é outro esquema, mas os dois poderiam estar sendo relacionados. O Bilhares poderia estar tranquilamente no lugar do Serginho ou no lugar do Patrick. Mesmo assim, o cara ele não faz essa opção por pura teimosia e por ser um cabeça dura. Mas 9 jogos e ele dá adeus. Bom, com isso, com todas essas opções maravilhosas no banco de reserva, vamos para a escalação do time, que não muda absolutamente em nada do jogo passado para esse, somente, como eu falei, tendo jogadores suspensos, é que a gente vai ter alguma novidade nesse time, então a gente vai no nosso famoso 4-2-4, mascarado pelo Carille de 4-2-3-1 ou 4-3-3, mas vamos aí com o Brasão, Gil e Jair na zaga, Escobar e Sherman nas laterais, Pituca e Schmidt fazendo às vezes de meia, de volante, de ala, de armador, de defensor, de tudo isso. E na frente, aquele amontoado de gente tentando atacar de uma maneira descoordenada.
como é o caso do Guilherme e o Otero abertos pelas pontas, tentando cair pelo meio, tentando criar alguma coisa e povoar um pouco esse meio de campo vazio do Santos. O Juliano, que provavelmente vai fazer dupla de ataque com o Wendel, porque ele se joga ali na frente logo no início do jogo, e deixa esse espaço às suas costas, que poderia estar ali sendo muito mais aproveitado. Vamos ver como é que o Santos se comporta nesse jogo. É a típica oportunidade em que o time tem para mostrar que está afim de ganhar esse campeonato. É um jogo que o Santos deveria entrar querendo morder o Goiás. O Goiás não está tão bem, é o 12º na tabela, se eu não estou enganado, se nada mudou. O Santos teria que estar com muito mais ânimo para jogar essa partida. Vamos ver qual que vai ser esse espírito que vai cercar o time do Santos amanhã lá em Goiás, porque uma vitória é muito importante. E não é só importante pelo tema de liderança, é pelo tema de pontuação realmente. Quanto antes o Santos chegar aos 64 pontos, tem alguns já que já estão falando em 63 pontos, o Santos se livra desse ano e se livra desse momento da história dele. E mais importante que isso, começa a se planejar para o ano de 2025, porque tem muita coisa para fazer. Esse time que a gente está projetando para o jogo de amanhã não é o time que tem que jogar o ano que vem. Esse time aí vai sobrar com muita boa vontade uns 5 nomes aí para o elenco, sendo que alguns por time titular e outros por time reserva. Mas a grande maioria não tem por que continuar no Santos, até pelo pouco que demonstrou jogando uma Série B que não está tão complexa assim. O Santos, pelo grupo que tem, poderia estar muito mais à frente na tabela e poderia estar com uma vida muito mais tranquila, mas não o faz. Primeiro, por uma limitação desses jogadores, e só por isso eles já não devem continuar para o ano que vem. E segundo, porque o técnico simplesmente se recusa a fazer um bom trabalho. Beleza? Tô de volta amanhã no pós-jogo. Não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Deixar seu comentário, deixa aí se você enxerga algo de diferente para o jogo de amanhã, a gente vai conversando por lá. No mais, fico por aqui, a gente se encontra no pós-jogo. Um abraço, tchau.